Você já atendeu algumas pessoas, já teve alguma experiência com as terapias holísticas integrativas, mas toda vez que você se prepara para atender ou que surge uma oportunidade, você ainda se sente muito inseguro, insegura em atender esses clientes, em ajudar as pessoas, ou mesmo fica na dúvida e fica se perguntando, será que eu realmente ajudei? Será que eu realmente dei o meu melhor? Hoje eu quero falar mais com você sobre isso e eu quero te dar algumas dicas de como poder se sentir mais confiante, mais autoconfiante e ter a certeza de que você verdadeiramente se dedicou ao ponto de entregar para o seu cliente aquilo que ele mais precisava. Eu lembro muito bem quando eu atendi alguns clientes, né, que vinham até mim e eu ficava conversando e a gente ficava trocando ideias e eu fazia as perguntas do primeiro atendimento, conduzia ali o trabalho e de repente eu também me sentia um pouco em dúvida, será que eu realmente estou ajudando? Será que eu realmente estou conseguindo auxiliar essa pessoa? E como nada é coincidência, eu tenho uma amiga que diz que são as deuscidências, não é coincidência, né? Que é como se o plano maior sempre trouxesse na nossa mão algo que nos ajude, que nos estimule, que nos incentive de alguma forma, né? E eu peguei esse livro aqui, nós não estamos falando de riqueza nesse vídeo, mas tem uma passagem aqui no Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, depois o Douglas pode pôr aí na tela o nome para vocês. Nesse livro ele fala de uma parte aqui, porque ele fala de 17 arquivos para riqueza, se eu não me engano, né? Que são mudanças de 17 arquivos, 17 modos de pensar que distingue as pessoas que têm sucesso ou não. E ele fala de uma parte aqui sobre sucesso, nem é sobre dinheiro especificamente, que eu acho que cabe bem para esse momento, para a gente entender, será que deu certo o meu atendimento? Será que eu estou conseguindo ajudar as pessoas ou não? Olha só, aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. Quando se veem diante de um desafio, saem correndo. A ironia é que, nessa busca por uma vida sem complicações, eles acabam tendo outros problemas, porque se sentem muitas vezes fracassados. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. E ele faz um desafio aqui. Olha só, numa escala de 1 a 10, se você se imagina como uma pessoa que tem força e determinação de nível 2, se surgir um problema nível 5, você vai se sentir menor que o seu problema. Portanto, o problema se torna maior. Já vou explicar onde eu quero chegar com esse raciocínio aqui, tá? Agora imagine que você se aprimorou e a sua força de caráter atingiu o nível 8 e o seu problema continua sendo nível 5. Como você vai se sentir? Se você tá com nível de determinação e força 8 e o seu problema é nível 5, você vai se tornar maior que o seu problema. E aí, como num passe de mágica, esse problemão se torna num probleminha. E agora, suponha que você deu um duro danado com você mesmo e se tornou uma pessoa com força nível 10. O mesmo obstáculo de nível 5 agora é um grande ou um pequeno problema. E é claro que ele simplesmente não é mais um problema. Você já inverteu a ótica e a ordem pela qual você se colocava diante do problema. O seu cérebro nem sequer o registra como tal e tampouco esse entrave produz qualquer energia negativa. Ele é apenas uma ocorrência normal do seu dia a dia, como escovar os dentes ou se vestir. E aí ele diz, deixa eu achar aqui a frase que eu adoro falar nas minhas aulas, quem me acompanha já me ouviu falar isso. Encontrei aqui, gente, uma coisa que eu sempre falo para vocês. Enquanto você respirar, sempre estará diante de chamados problemas e obstáculos da vida. Para encurtar a conversa, o tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. Lembra que eu falo isso sobre o medo também, né? Tem uma hora que ele fala isso também, que é qual é o seu tamanho diante do medo e qual é o tamanho do medo diante de você. E aí ele fala sobre isso e ele fala justamente, ó, se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que você está se tornando uma pessoa pequena. Não se deixe enganar pelas aparências. O seu mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. Caso queira fazer uma mudança permanente, redirecione o foco do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. O que eu quero dizer com essa passagem do livro aqui para vocês? Que quando você entra para dentro do consultório se sentindo um terapeuta pequeno, se sentindo menos do que a sua capacidade, você vai sentir essa necessidade constante de querer provar que você é um bom terapeuta. Então a gente precisa observar como que tá a nossa autoconfiança, a nossa certeza em ajudar o outro. Se você tem o conhecimento que você precisa para ajudar a pessoa, se você tem os treinamentos que precisa, se você preparou o seu primeiro atendimento ou os seus atendimentos, se você realmente está se colocando no seu lugar de terapeuta, você está preparado, devidamente preparado para ajudar as pessoas e vai conseguir fazer um bom trabalho. Agora, se você se diminui diante da
suas capacidades e fica sempre com essa sensação de que você está devendo, e não é para o seu cliente, é para você mesmo. Você tem que sair dessa sensação de dívida. Estou devendo para mim mesmo. Não, você não tá. Porque pensa comigo, para você o seu conhecimento pode representar uma colher. Muitas vezes, aquilo que você vai levar para o seu cliente é algo que você já se familiarizou há muito tempo, é algo que você já estuda há tempos, então parece uma coisa simples. Mas para aquele cliente que nunca viu nada a respeito, gente, não é uma colher o conhecimento que você tem, é uma concha para ele. É uma metáfora para a gente entender que às vezes a gente se subestima. Às vezes você acha que não está entregando nada para as pessoas, na verdade você está entregando tudo que ela precisa. E aí vem uma análise que a gente precisa fazer que tem relação com a nossa autocobrança. Às vezes você está se cobrando fazer uma coisa gigante, fazer uma coisa muito grande, querer entregar demais por uma necessidade de ser visto. Mas se você enxerga o seu potencial, você reconhece quem você é, o estudo que você fez, a dedicação que você tem pelo seu trabalho, você não precisa provar nada para ninguém, a não ser para você mesmo. Essa guerra não é com os outros, não é com o seu cliente necessariamente, é com você. E nessa batalha você só vai conseguir vencer de você mesmo. Você precisa vencer de você mesmo. E entender que se você está se dedicando, você está comprometido, você está preparando os seus atendimentos, você não está sendo aquele terapeuta que sempre faz tudo igual, mas você sempre traz algo novo. Você está realmente empenhado em tornar esse trabalho uma experiência para o seu cliente e para você também, né? Para você também ter bagagem e poder cada vez mais se sentir mais confiante em ajudar, você já está no caminho de se tornar um terapeuta de sucesso. Porque essa relação de será que eu estou conseguindo ajudar os clientes com o sucesso é o medo do fracasso, é o medo de fracassar, porque a gente muitas vezes se vê como um fracasso, ou já se viu como um fracasso por longos anos. E aí a gente não sabe se realmente é uma pessoa de sucesso ou se vai conseguir ser bem sucedido ali ajudando o cliente. Eu nem estou falando da questão do sucesso profissional em si, eu estou falando do sucesso do atendimento aqui, que está tudo intrinsecamente ligado, né? Não dá pra gente desconectar as coisas, porque o sucesso do seu atendimento representa o seu sucesso profissional. Mas quando a gente fala disso, a gente está falando da autoconfiança, da autoestima, da determinação, da força que você dá para que as coisas se tornem aquilo que você deseja que elas sejam. Ou o foco que você dá para que o seu atendimento seja tudo aquilo que você quer que ele seja, né? Se você quer dar o seu melhor, dê o seu melhor. Mas quando você dá o seu melhor, pode ser que algum cliente não goste e tá tudo bem. Em algum nível você vai ajudar aquela pessoa. Eu lembro também, às vezes, quando eu fazia regressão terapêutica, né? E algumas pessoas conseguiam ter uma expansão de consciência e outras não, porque o método que eu usava da psicoterapia reencarnacionista não era por indução. A gente não fazia como hipnose, né, que é induzido o processo. A gente fazia uma mentalização, uma meditação para a pessoa expandir a consciência e aí ela acessava memórias que estavam no inconsciente, né? Era mais ou menos assim o processo, resumidamente. E aí o que acontecia é que a pessoa ficava livre para dizer o que ela sentia. Ela ficava livre para dizer o que ela percebia. E às vezes as pessoas tinham dificuldade de relaxar a ponto de acessar o inconsciente delas. E terminava a regressão, elas me olhavam assim, meu Deus, eu não consegui, Kátia, e aí? E eu sempre dizia, calma que no pós-regressão a gente vai conversar muito e você vai ver o quantas coisas a gente vai refletir sobre essa simples dinâmica que a gente fez. Mesmo que você não tenha visto outras vidas, mesmo que você não tenha feito nada específico de volta ao passado, nós temos muito material para conversar. Por quê? Porque eu estava ali totalmente entregue, conectada com o trabalho que eu estava fazendo e captando tudo que estava acontecendo, qualquer reação do corpo dela, qualquer coisa que ela fizesse, mesmo que ela não me falasse nada, eu estava atenta aos sinais de tudo que estava acontecendo. Eu estava atenta à questão energética, à intuição. E aí no pós-regressão, quando ela voltava pra gente conversar sobre o que aconteceu, eu fazia algumas perguntas. Ei, você sentiu isso? Você percebeu aquilo? O que você acha? E a gente fazia do limão uma limonada, gente. Aquela consulta que parecia não ter dado certo era a maior libertação da pessoa, porque ela liberava resistências, ela mudava o padrão de pensamento e muitas transformações vinham de uma suposta regressão que aparentemente parecia ter dado errado e na verdade não. Então a gente tem que aprender a confiar mais no nosso potencial e confiar no poder também que existe entre o nosso trabalho aqui, porque a gente sabe que existe uma força maior que move tudo, que pode ser a sua intuição, pode ser o universo, pode ser Deus, pode ser os seus mentores, o seu guia espiritual, não importa o nome que você dê para isso, mas nós temos uma força maior que nos inspire, a gente tem que confiar no todo e ficar abertos, né, para que a gente faça um bom trabalho. E quando você sabe que fez um bom trabalho, tem que soltar mesmo, porque quando eu sei que eu fiz um bom trabalho, mesmo que o meu cliente não goste, eu dei o meu melhor, e isso tem que me confortar, de que eu dei de verdade o
meu melhor pelo meu trabalho. Eu fiz o melhor que eu pude na condição que eu tinha, então a minha consciência tem que estar tranquila. Mesmo que talvez meu cliente não tenha gostado 100%, mas eu sei que eu fiz todo o possível. Dificilmente acontece de alguém não gostar. Comigo aconteceu pouquíssimas vezes. E não necessariamente que a pessoa não tivesse gostado, só não teve afinidade entre o que ela buscava e o que eu podia entregar para ela, e eu fui bem sincera e falei, ó, não tem como a gente continuar. E ficou tudo bem. Nem foi necessariamente um cliente que não gostou. Então, às vezes, a gente vai se confrontar com algumas questões que vai nos colocar em dúvida, mas a gente não pode duvidar do nosso potencial e da nossa certeza de estar ali a serviço, né? Se coloque a serviço, na postura do terapeuta, não do salvador, você com certeza vai encontrar caminhos e formas de ajudar o seu cliente com aquilo que ele realmente precisa. Às vezes você não precisa fazer grandes coisas, não é coisas extraordinárias, é o óbvio, é o simples que vai tocar aquela pessoa e vai ajudar ela com aquilo que ela precisa. Então, se você estiver se preparando e fazendo o seu trabalho direitinho, vai dar certo, tenho certeza. Beleza, meus amores? Pega aí essas dicas, anota tudo aí o que você acha que fez sentido e bora lá ser um terapeuta que realmente tá na busca de ser o melhor, entregando o que pode na condição que tem, mas que realmente está disposto a estar a serviço de outras pessoas, colaborando e ajudando essas pessoas que chegam até você, tá bom? Um beijo, se gostou, compartilha, dá o seu joinha e vamos que vamos!